As suas palmas louvam o Senhor Jesus. Glória a Deus. Cumprimentamos a toda a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Todos são muito bem-vindos nessa noite, estamos muito alegres pela Janaína, as filhas aqui participando conosco, sejam muito bem-vindas, sintam-se à vontade, essa é a casa do Papai do Céu, amém? Irmãos, nessa noite, nós queremos fazer um pouquinho diferente a exposição da palavra. Quero convidar a Shirley para vir aqui. Glória a Deus. Amados, mesmo assentados, mas com toda a reverência à palavra de Deus, vamos ler no Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do verso 36. Lucas 7, 36. Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do verso 36. Aleluia. Glória a Deus. Qual é o tamanho do seu amor por Cristo Jesus? É o título dessa mensagem. Qual é o tamanho do seu amor por Cristo Jesus? Todos encontraram? Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com as suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhes os pés, e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu, ele disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoado-lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém? Amados, nós vamos fazer aqui uma pequena dramatização com esses 2 personagens, o fariseu e a mulher pecadora. Então é uma pequena dramatização a partir do que está no texto da palavra de Deus. Eu sou Simão,
eu sou um fariseu. Eu pertenço a um grupo religioso que se orgulha muito de serem pessoas corretas, justas. Então eu sou um homem muito reto, muito justo. Eu procuro passar a todas as pessoas uma imagem de que eu sou uma pessoa muito correta. Eu sou muito religioso. Eu sou Simão, eu sou o fariseu. Eu convidei Jesus para vir à minha casa. Eu não convidei os seus discípulos. Eles fazem coisas que muitas vezes eu não concordo. Eles comem sem lavar as mãos, eles não seguem as tradições. Mas eu convidei Jesus. E olha o que aconteceu. Entrou aqui essa mulher pecadora. E olha o que ela está fazendo, né? Tocando em Jesus. Ó, se Jesus fosse um profeta, fosse alguém enviado da parte de Deus, ele ia saber quem está tocando nele. E essa mulher é pecadora. Eu não deixaria ela tocar em mim, porque eu ficaria impuro. Como é que eu poderia depois, eu como um fariseu, ir ao templo, oferecer os sacrifícios, participar das festas, sendo impuro? Então essa mulher é pecadora. Se Jesus soubesse, eu fico aqui pensando comigo, ele não deixaria essa mulher tocar nele. Eu sou mulher, eu sou pecadora, sou indigna, eu sei. Tudo transcorria muito bem, tudo planejado pelo fariseu, quando ele convidou Jesus para jantar na sua casa. Mas eu não perdi tempo. Peguei um vaso de alabastro e com um unguento bem cheiroso e fui para lá. Como Jesus estava sentado, deitado no divã, com os pés um pouco para trás, eu não perdi tempo. Eu fui para lá e em seguida eu me ajoelhei aos seus pés, mas eu não me contive. Eu chorei muito. Eu me ajoelhei nos seus pés e eu chorei, chorei, chorei. Eu chorei tanto que as minhas lágrimas lavavam seus pés. Eu não conseguia parar de chorar. Tamanha alegria por aquela presença maravilhosa. Procurava secar com os meus cabelos os seus pés molhados pelas minhas lágrimas. E eu beijava aqueles pés sem parar, os pés daquele que era muito bem-vindo na minha vida, que veio ao meu favor. Com unguento, eu também derramava aquele unguento cheiroso sobre os seus pés. Tamanha a minha alegria de ter um Redentor. Quanta gratidão no meu coração. Reconhecendo a minha insignificância e a grandeza do amor redentor que ali se encontrava, eu me prostrava rendida, derramando aquele unguento. Quando eu derramei aquele unguento, era como se eu derramasse aos pés de Jesus toda a minha dor, toda a minha angústia, toda a minha culpa, toda a minha vergonha, porque o amor me encontrou, o amor que cura dores. Glória a Deus. São dois personagens com duas condutas ou duas atitudes totalmente diferentes. Um fariseu muito orgulhoso da sua religiosidade, que convidou Cristo para entrar na sua casa, mas os ensinamentos de Jesus ainda não haviam entrado no coração dele. E uma mulher humilhada diante do Senhor Jesus Cristo, reconhecendo a sua condição. Com qual desses dois personagens você se parece? As suas atitudes estão levando você a se comportar como um fariseu ou como um pecador? Diante dessa atitude interior do fariseu, de ficar pensando e questionando a divindade de Jesus, e a atitude tão humilde, tão dedicada, tão grata daquela mulher, Jesus então volta-se para o fariseu e conta uma pequena ilustração, uma pequena parábola, dizendo assim, olha, Simão, um credor tinha dois devedores, ou seja, duas pessoas tinham uma dívida para com uma pessoa. Um devia 500 denários e um devia 50. Um denário era mais ou menos um dia de trabalho de um trabalhador daquela época.
Então, todos os dois tinham dívida, mas eles não tinham como pagar. Então, aquele senhor, aquele credor, perdoou os dois. Aí, então, Jesus pergunta para Simão: qual que você acha, Simão, que vai amar mais aquele credor que perdoou a dívida? Aquele que tinha uma dívida muito grande, de 500, ou aquele que tinha uma dívida de 50? Aí Simão então diz: olha, eu entendo, eu suponho que aquele que tinha a dívida maior. Então Jesus diz para ele: olha, você julgou muito bem, você discerniu muito bem, porque aquele que tem uma dívida muito grande, quando essa dívida é perdoada, ele tem uma gratidão enorme pelo seu Senhor. Então, nessa pequena ilustração, Jesus está dizendo para Simão que tanto ele quanto aquela mulher eram pecadores, mas a diferença estava na gratidão de receber a misericórdia e a graça de Cristo. O fariseu, ele não se sentia assim uma pessoa com tantos pecados, ao ponto de fazer como aquela mulher, de se humilhar aos pés de Cristo Jesus. E é o que acontece hoje. Tem pessoas que se acham tão boas, tão certas, tão corretas, mas elas são pecadoras. Mas elas acham, elas pensam que não precisam do perdão de Cristo. Então o fariseu, o Simão, ele se achava muito melhor do que aquela mulher, mas não sabia ele que ele era um devedor tanto quanto aquela mulher. Então Jesus chama a atenção dele, através dessa pequena ilustração, apontando que todos nós precisamos do perdão de Cristo. Uma dívida maior ou menor, todos são devedores, todos nós somos pecadores. Então, depois dessa pequena ilustração, dessa pequena parábola, Jesus então volta-se para aquela mulher e começa a fazer uma comparação entre aquilo que Simão não ofereceu a Jesus, aquilo que ele não dedicou ao mestre, e por outro lado, aquilo que a mulher fez, aquilo que aquela mulher dedicou ao Senhor Jesus, de uma forma muito corajosa, ao entrar na casa do fariseu. Primeiramente, Jesus disse assim: olha, eu entrei aqui e você não me ofereceu água para os pés, porque naquele tempo as pessoas usavam sapatos abertos, estradas com muita poeira, lama. Então, quando o visitante era recebido, era um sinal de cortesia do anfitrião oferecer água para lavar os pés. E muitos tinham até um servo que lavava os pés, né, quando o próprio visitante não lavava os seus pés. Então, embora Simão tenha recebido Jesus na sua casa, ele não recebeu com essa cortesia. Então Jesus disse: olha, você não me ofereceu água, mas essa mulher lavou os meus pés com as suas lágrimas, enxugou com os seus cabelos. Depois Jesus diz ainda para Simão: eu cheguei aqui, Simão, você não me deste um ósculo, você não me deu um beijo. No Oriente, era muito comum, ao receber um visitante, que ele era muito bem-vindo, saudar com um beijo. É como hoje na sua casa, quando chega um parente, um amigo, um visitante, como você recebe? Você aperta na mão e dá um abraço. Então faltou o que de Simão? Esse calor, essas boas-vindas, receber Jesus com alegria. Ele não deu um beijo em Jesus. E aquela mulher, com muita humildade, beijou os pés do mestre. Depois disse assim: olha, você, Simão, não ungiu a minha cabeça com óleo. Lembra que o salmista fala, no Salmo 23, versículo 5, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Era tradição oferecer um azeite, um óleo de azeite, perfumado para o visitante, quando ele chegava. Quando o visitante era muito especial, era uma forma honrosa de receber o visitante, oferecer a ele um óleo para ungir a cabeça, amenizar o sol, que muitas vezes batia no rosto, alinhar os cabelos, ungir, melhorar o cuidado com o visitante.
Então, Jesus disse: olha, Simão, você não ungiu a minha cabeça, você não me recebeu de uma forma tão especial, mas essa mulher, o que ela fez? Ela ungiu os meus pés, ela me tratou de uma forma tão especial, ela me recebeu de uma forma tão honrosa. Você, sendo uma pessoa tão religiosa, acha que é tão certo, se orgulha da sua justiça, mas você não me tratou com o carinho, com o amor, com o zelo, e especialmente me recebeu com tanta alegria como essa mulher me recebeu. Com qual desses dois você se parece? Qual o tamanho do seu amor por Cristo? Como você tem recebido Jesus na sua vida, na sua casa, que é o seu coração? O fariseu convidou Jesus para estar na casa dele, mas não honrou como ele deveria ter honrado, como foi falado até agora. Ele não deu lugar de honra que Jesus merecia. E por nossas pequenas atitudes, a gente também demonstra que a gente não dá o primeiro lugar de Deus, que Ele merece ter nas nossas vidas. O fariseu mostrou toda a sua arrogância. A mulher mostrou a sua contrição. Todos os dois estavam numa mesma situação, como nós aqui. Todos nós estamos na frente do Senhor. Mas como nós nos apresentamos na frente desse Senhor? Nos detalhes da nossa vida, no seu dia a dia, no que você fez ontem, no que você tem feito sempre, você mostra se você honra a esse Deus ou não. E é interessante que Jesus conhecia o que estava dentro do coração. Ele conhece o que está no íntimo do seu coração. Não adianta a gente chegar aqui com um ar de piedade aos domingos, se a gente não honra o Senhor no nosso dia a dia. As nossas obras mostram como está o nosso entendimento de fé. A adoração daquela mulher, ela subiu como um aroma suave ao Senhor. A sua adoração também sobe como aroma suave ao Senhor. Ou então, ela não passa desse teto. Onde o pecado parecia inalcançável, parecia imperdoável, a graça superabundou. E é assim que a graça de Deus chega na minha vida e na sua vida, quando a gente se rende ao Senhor de uma forma superabundante. O fariseu pensava que Jesus não conhecia o que se passava com aquela mulher. E às vezes a gente esquece que o Senhor sabe o íntimo do meu coração. A gente esquece que o Senhor sabe do íntimo do nosso coração. Porque a gente é tão acostumado a ver o exterior, que a gente pensa que Jesus vê como nós. Porque o homem vê o exterior, mas o Senhor o íntimo do coração. É assim que diz no livro de Samuel. Então, que eu não me engane e que você também não se engane, pensando que a gente pode chegar na presença do Senhor com uma falsa adoração, com um falso entendimento de quem Ele é e não dar a devida honra que Ele merece. Quando aquela mulher derramou aquele óleo, aquele unguento aos pés de Jesus, ela derramou toda uma história de vida. Ela derramou todas as suas mágoas, todas as suas angústias aos pés daquele que ela reconhecia como Redentor. Amém, Jesus. Glória a Deus. São duas pessoas, duas atitudes, dois comportamentos totalmente diferentes. Todos nós somos pecadores. Todos nós carecemos da graça de Cristo Jesus. A diferença está em como nós reagimos ao amor de Cristo Jesus, à graça salvadora. A misericórdia do Senhor é como aquele credor que está disposto a perdoar a dívida de todos. Se você pensa, eu sou tão pecador, muito pecador, como essa mulher, tenha certeza que, da mesma forma que Jesus disse a ela, perdoados são seus muitos pecados, o Senhor Jesus tem poder para perdoar os pecados de toda a humanidade. Aqueles que se aproximam do Senhor, como essa mulher se aproximou, em humildade, em contrição, derramando o seu coração, as suas lágrimas aos pés de Cristo, reconhecendo que Ele é o Messias,
ele é um ungido de Deus, ele é o Salvador. Quem faz isso passa a desfrutar do seu coração de uma gratidão muito grande, porque sabe que a nossa dívida, a dívida do nosso pecado, ela é impagável pelo ser humano. Ninguém pode pagar essa dívida. Só Jesus Cristo tem poder para perdoar pecados, nos libertar de tudo que escraviza, que nos arrasta para uma vida de angústia, de tristeza, de sofrimento, longe de Deus. Quando o Senhor Jesus nos livra, nos purifica, nós desfrutamos de uma nova vida. Aquela mulher, com certeza, teve a sua história totalmente modificada quando ela entendeu o poder de Jesus Cristo para perdoar os seus pecados. A dívida era muito grande, por isso que o amor dela foi muito grande pelo Senhor Jesus. Porque a quem muito perdoa, muito se ama. Mas a quem pouco perdoa, pouco se ama. Então, se você derramar todo o seu coração diante do Senhor, confessar os seus pecados, entregar a sua vida, você vai receber 3 grandes bênçãos que essa mulher recebeu na vida dela, que fez toda a diferença na história de vida dela. Primeiro, Jesus diz depois para ela, depois de falar para Simão, relatar para Simão o que ele não fez, mas o que aquela mulher ofereceu, Jesus disse para aquela mulher: perdoados são os seus pecados. Não há mais acusação contra você, porque o sacrifício de Cristo na cruz, ele, como foi cantado e falado, ele pagou toda a dívida que existia contra nós, toda acusação foi cravada na cruz do Calvário. Perdoados são os seus pecados. Perdoados são os nossos pecados. Se aproprie dessa bênção, dessa graça perdoadora de Cristo, que tira dos nossos ombros toda acusação do pecado, toda condenação que leva-nos, ou levaria-nos, ou leva aquele que não tem Cristo, que leva ele ao inferno. Mas Cristo nos dá nova vida, uma vida de esperança, uma vida sem o peso e o fardo do pecado. Depois diz para aquela mulher: a tua fé te salvou. Nós somos salvos mediante a fé. Não foram aquelas atitudes que salvaram aquela mulher, de chorar aos pés de Cristo, de beijar os seus pés, de ungir com aquele unguento. O que salvou aquela mulher foi uma fé no coração, ao olhar para Cristo Jesus e reconhecer nele o unigênito do Pai, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Redentor da humanidade. Se você olhar para Cristo nessa noite, como essa mulher olhou, como essa mulher se aproximou, crendo no seu coração que Ele é o Filho de Deus, o Salvador da humanidade, se você crer no seu coração, você recebe do Senhor essa mesma bênção. A tua fé te salvou. Glória a Deus. E a terceira grande bênção, dádiva que aquela mulher recebeu, Jesus volta-se para ela e diz assim: vai em paz. Oh, aleluia. O mundo clama por paz. As nações clamam por paz. Elas não conhecem o príncipe da paz. Muita gente triste, angustiada, vivendo uma vida sem sentido, sem esperança, correndo de um lado para outro, angustiados, uma vida sobrecarregada, tristes, oprimidos, deprimidos, e tantas situações, porque falta a paz. Mas Jesus é o príncipe da paz. Ele veio para nos dar uma paz duradoura, eterna. Ainda que à nossa volta tudo esteja em turbulência, em tempestade, o barco da nossa vida navega seguro com Cristo, porque Cristo é a paz, Ele é a esperança. Então receba essa bênção de Deus nessa noite. Se Jesus está na sua vida, se você já se rendeu ao Senhor como essa mulher, se você
abriu o seu coração, deixou todo orgulho, toda dureza, toda arrogância, como foi aquele fariseu, deixou tudo isso e se rendeu a Cristo. Receba a paz de Cristo, a paz que excede todo entendimento, uma paz eterna. Então, que todas essas bênçãos sejam realidade na vida de cada um de vocês. Amém, amados? Que Deus abençoe no nome de Jesus. Irmãos, para concluir, eu vou trazer aqui 3 coisas. As atitudes da mulher pecadora e do fariseu. Qual o tamanho do seu amor por Cristo, esse amor que te alcançou? Como você quer estar diante de Deus? Indiferente como o fariseu ou contrito como aquela mulher arrependida? Jesus está aqui. E a decisão é sua. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé.